a palavra de Deus no Salmo 132. Salmo 132. Salmo 132. Só 3 páginas. Só 3 páginas, né? Para Libras aí. Salmo 132. Peregrinando com o Deus de promessas. É o título que eu dei para essa mensagem de hoje. Nós temos aprendido até agora que os salmos, eles enchem o nosso coração de esperança, de coragem, de alegria para as várias situações da vida. É o que nós temos percebido até aqui. Agora nós estamos diante de um salmo que é um pouco mais complicado do que os demais que temos analisado até aqui. Certo? Ele é um pouco mais longo também. É um salmo que tem 18 versículos. Então ele tem mais detalhes, tem mais profundidade aqui também. Os seus ensinos, assim como o seu tamanho, também são vastos. Tem muita coisa aqui que a gente não vai poder tratar de forma mais abrangente aqui. Se a gente fosse expor o Salmo 132 com calma, versículo por versículo, eu acredito que seria uma outra série de mensagens só no Salmo 132, porque tem muita coisa aqui. Tem assuntos relacionados à promessa que Deus fez, que se cumprem no Novo Testamento, a se apegar às promessas de Deus, conceitos sobre o tabernáculo, conceito acerca da arca do Senhor, conceitos acerca do ungido do Senhor, conceitos como o reino davídico. Então tem muita coisa aqui que nós vamos tentar aqui dar vamos dizer, uma pincelada no ensino do Salmo 132. Este salmo, ele é classificado como um salmo órfão, que não tem pai nem mãe, né? É um salmo que nós não conhecemos o autor, na verdade. Essa é a ideia de salmos órfãos. Nós não sabemos de fato quem escreveu esse autor. No entanto, há quem sugere que esse salmo tenha sido escrito por Salomão. E ele poderia ter escrito esse salmo durante a inauguração do templo que ele construiu. Lá em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 41 e 42, nós temos uma citação de partes desse salmo aqui. E são palavras de Salomão. Então, sugere-se que quem escreveu este salmo foi o próprio Salomão, por conta dessa intertextualidade entre essas passagens. O reverendo Augustus Nicodemos, por exemplo, afirma que quem escreveu esse salmo foi Salomão. Há quem diga também que quem escreveu o salmo tenha sido o próprio Davi, mas como a gente vai perceber, esse salmo parece se referir a um período pouco depois da morte de Davi, pouco depois da sua partida, da sua morte. O fato é que nós não sabemos com certeza quem escreveu este salmo. Como eu disse, alguns atribuem a Salomão, mas nós não sabemos dizer ao certo quem escreveu esse salmo. Então nós vamos tentar compreender o que é que a palavra do Senhor nos ensina aqui no Salmo 132. Nós vamos lendo este salmo à medida que nós vamos expondo ele, certo? Então vamos ler o versículo 1 ao versículo 5. Diz assim, Salmo 132, do 1 ao 5. Cântico de romagem. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó.
Então, nesse trecho aqui, versículo 1 ao 5, nós temos uma oração do salmista para que Deus se lembre do juramento e do zelo de Davi por Deus. Lembra-te, Senhor, o juramento e o zelo de Davi. Os versículos 1 a 5 enfatizam esse zelo de Davi em encontrar um lugar para ser a morada de Deus, o Deus de Israel. Ele queria encontrar um lugar que pudesse honrar a Deus como Deus. E os irmãos conhecem bem essa história, né? É um fato que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Do Antigo Testamento ao Novo, nós temos essa verdade sendo afirmada. Mas, ainda assim, Davi tinha um desejo de honrar a Deus construindo uma casa, uma morada, um templo, aquilo que depois se tornou templo para Deus. No versículo 1, nós temos essa expressão, lembra-te. Primeiro versículo, no início, nós temos, lembra-te, Senhor. A petição do salmista inicia-se com uma súplica para que Deus se lembre favoravelmente de Davi. Lembra-te a favor de Davi. Algumas pessoas vão ler isso aqui, lembra-te, e vão pensar o seguinte, por que ele está pedindo para Deus lembrar? Deus não se esquece, Deus não é como nós. É óbvio que não. Deus não é como nós. Mas essa expressão, ela tem uma ideia de um agir em favor de alguém. Agir em favor de alguém. Quando a palavra de Deus, nós temos essa expressão, que Deus se lembrou de alguém, não é que ele tinha esquecido. Aí depois, eita, fulano. Não, ele agiu favoravelmente por alguém. Certo? Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 1, nós temos essa expressão lá, né? Diz que Deus se lembrou de Noé. Se eu não me engano, né? Acho que, se eu só conferir aqui, Gênesis capítulo 8, versículo 1. Isso. Lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Então a expressão lá é a mesma. Lembrou-se o Senhor. Não é que Deus se esqueceu, né? Deus disse, eu vou mandar um dilúvio, você vai construir uma arca, vai entrar sua família, vai colocar os animais, né? E depois eu vou tirar vocês de lá e vai dar tudo certo. Só que de repente Deus esqueceu do que ele disse. Eita, eu me esqueci. Noé está na arca. Ai, meu Deus. Deus dizendo isso. Não. Ele agiu favoravelmente por Noé e por todos aqueles que estavam na arca. Então essa oração de Davi, essa oração do salmista, aliás, tem essa ideia de um agir em favor de alguém. É bem provável, como eu disse no início, é bem provável que Davi tenha morrido e que este salmo tenha sido escrito quando o templo de Salomão já havia sido concluído, né? E possivelmente este salmo tenha sido composto, escrito, na inauguração do templo de Salomão, quando Salomão construiu aquele templo. O salmista está suplicando por Davi. Uma oração por quem já morreu, né? Então a Bíblia nos ensina a orar pelos mortos. Não é isso? Vamos orar por quem morreu. Não é isso que o texto está dizendo. Mas é uma oração, essa oração é uma súplica para que Deus se lembre de Davi, daquilo que Davi fez, e também lembre da sua dinastia, lembre da sua descendência, os seus sucessores no reinado de Israel. É isso que o salmista está dizendo. Deus, lembra-te de Davi, não é de Davi, só da pessoa de Davi, mas dele e da sua descendência, da sua dinastia. Lembra, Deus, daqueles que o Senhor escolheu. Lembra daquele com que o Senhor fez uma aliança. É isso que o salmista está dizendo. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, você conhece bem essa narrativa, provavelmente, mas eu vou só relembrar para os irmãos. Lá em 2 Samuel 7, nós temos uma narrativa que descreve o desejo de Davi em construir uma casa para o Senhor. Lá no versículo 1, lá, diz que Davi estava na sua casa
casa feita de cedro, um palácio incrível. E diz que depois Davi estava desfrutando da sua casa linda, depois que o Senhor lhe deu descanso dos seus inimigos. Quer dizer, Davi teve de enfrentar seus inimigos e tudo, mas agora Deus lhe deu descanso. E ele pôde usufruir da sua bela casa, grandiosa casa. Só que quando Davi enxerga isso, diz: olha a minha casa. Que casa linda. Não, mas tem uma coisa errada. Eu não posso ter essa honra todinha e Deus habitar num tabernáculo, numa tenda. Né? A visão de Davi era essa. Não, não é possível. Eu moro num palácio desse e a casa do Senhor é desmontada, é levada de canto em canto. Não. Eu vou construir uma casa para o Senhor. Veja o zelo de Davi, né? Davi é aquele tipo de crente que se empolga em fazer as coisas para Deus. Não, mas não é possível. Eu não quero ficar tão bem enquanto os outros estão. Enquanto o povo de Deus, enquanto a casa do Senhor está em ruínas. Não, eu quero fazer algo. Então Davi diz ao profeta Natan, lá em 2 Samuel 7, versículo 2, ele diz o seguinte: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Quer dizer, ele diz: olha, eu moro numa casa de cedros, uma casa linda, bem levantada, bem estruturada, o material veio de fora, importado, e era mesmo. Não tem condição. A arca do Senhor está numa tenda. É um absurdo isso, Davi pensando: não, eu não quero ficar com essa honra toda. Aí o profeta Natan, ele disse algo como se fosse assim: não, vai, segue o teu coração. Você lê lá, depois você vai perceber isso. A ideia que o profeta Natan está dizendo para Davi: Davi, segue o teu coração. Só que depois Deus disse: não. Siga o teu coração nada, né? Deus diz através do profeta Natan: você não vai edificar uma casa para mim. Deus diz para Davi: pelo contrário, eu vou edificar a sua casa. Deus está dizendo. Só que agora Deus está dizendo casa em outro sentido. Não a casa construída de pedras, de madeira e tudo. Não. Deus está falando da sua dinastia. Deus diz: eu vou edificar a sua descendência, o seu reinado. E Deus fez uma aliança com Davi, afirmando que levantaria o seu descendente. O descendente conforme ele, que estabeleceria o reino de Davi. E esse reino seria um reino eterno, duradouro. Não seria um reino momentâneo, mas um reino que seria para sempre. O seu descendente edificaria a casa de Deus. Esse descendente que edificaria a casa de Deus seria... Hein? Começa com Sá e termina com Lomão. Salomão. Salomão seria aquele descendente imediato que construiria, que estabeleceria a casa de Deus. Mas, conforme nós sabemos, Deus disse, a aliança que Deus fez com Davi foi: eu vou edificar a sua casa. O seu descendente vai estabelecer a minha casa. O reino do seu descendente vai ser para sempre. O reino de Salomão não foi para sempre. O reino de Davi não foi para sempre. Davi morreu. Salomão morreu. Os filhos de Salomão morreram. Roboão, né? Morreu. E os demais sucessores morreram. Que reino seria esse? De quem era esse reino? De Jesus, filho de Davi. Conforme o século Bartimeu bem sabia. De Jesus, filho de Davi. Então, essa aliança que Deus fez apontava para Jesus. Nós não sabemos, o versículo 2 diz o seguinte, o versículo 1 diz: lembra-te em favor de Davi, versículo 2, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Nós não sabemos em que momento Davi fez esse juramento e esses votos ao Senhor. Mas é uma realidade que Davi amava a Deus e amava também a ideia de construir uma habitação para ele, de construir uma casa para o Senhor. O juramento era o de encontrar um lugar para construir a casa do Senhor, o lugar onde pudesse colocar a arca do Senhor, já que a arca estava numa
tenda, né? Que foi construída conforme o padrão de Deus. Deus disse a Moisés, o tabernáculo vai ser construído assim, a arca vai ser construída assim. Só que num dado momento, Davi percebe que tem um pouco mais de glória do que Deus. Mais visibilidade do que Deus. Pelo menos aparentemente. A casa do Senhor lá, mais simples, e a casa de Davi, pomposa. E Davi diz, não, eu não vou descansar em minha casa enquanto não ver o lugar do descanso do Senhor. É o que diz o juramento de Davi foi esse, no versículo 3. Ó, não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Davi está dizendo, eu não vou descansar. Eu não vou dormir. Eu não vou parar. Até o versículo 5. Até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Então Davi era um homem que amava a Deus e tinha zelo pela obra de Deus, zelo pelas coisas de Deus. Aqui nós podemos aprender com Davi, irmãos, a ter esse tipo de amor por Deus também. Quem ama ao Senhor se esforça por realizar a sua obra. Quem ama a Deus faz sacrifícios pelo Senhor, pela obra do Senhor. Não descansa até ver a obra do Senhor erguida, levantada. O amor de Davi fazia isso com ele. Eu não vou parar até construir um lugar para o Senhor. Falta de esforço e sacrifício pode significar de nossa parte uma falta de interesse por Deus e por sua obra. Quando nós não nos esforçamos pelas coisas de Deus, e existem várias razões, várias desculpas que as pessoas dão, mas quando nós não nos esforçamos pelas coisas de Deus, isso pode significar, isso pode ser um sintoma de desinteresse. Na verdade, eu não estou tão interessado assim para me esforçar por fazer alguma coisa para Deus. Davi não era assim. Davi era interessado, dedicado, diligente e zeloso. Eu não vou descansar na minha casa até encontrar uma casa para o Senhor, o lugar onde vai ser a habitação do Senhor. Ele não queria ser visto com mais glória do que Deus. Por isso ele queria construir uma casa caprichada para Deus. E nós devemos aprender com ele a amarmos mais a Deus, nos dedicarmos mais à sua obra, ter paixão pela glória de Deus e zelo naquilo que nós fazemos para Deus. Nós precisamos cultivar mais esse amor por Deus, a ponto de se esforçar, de se gastar pelas coisas de Deus. O pastor Almir escreveu um artigo interessante no blog dele, Meditações de um Peregrino. E lá do momento ele falava o seguinte, que a nossa vida está sendo gasta. A nossa vida está sendo gasta. Eu não estou gastando minha vida, estou todo mundo gastando a sua vida. A questão é como nós estamos gastando a nossa vida. Davi gastava a sua vida em prol do Senhor. Ele gastou a sua vida para o serviço do Senhor, para construir a casa do Senhor. Sabemos que nem tudo na vida de Davi era assim. Ele era um pecador como eu e você aqui, né? Aí diz, eu não vou descansar enquanto eu não achar um lugar para a tua habitação, para a morada do poderoso de Jacó. Então, irmãos, vamos gastar a nossa vida também na obra do Senhor. Vamos gastar a nossa vida também em servir a Deus, em zelo pelas coisas de Deus, pela sua obra. O versículo 6 a 10 diz o seguinte: ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de júbilo, de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido.
A construção da Arca da Aliança, vocês lembram da Arca da Aliança, né? Uma caixa feita de madeira, coberta de ouro, que levava, era também chamada de Arca do Testemunho, porque levava as tábuas da lei, as tábuas dos testemunhos do Senhor. E elas eram levadas tinham duas varas, né, presas em argolas, e eram levadas pelos levitas. Tinha que ser levada com a mão, né? É tanto que uma vez Davi quis levar essa arca um tipo de carroça, né? Em algum momento ela pendeu para um lado e um homem chamado Uzá, que não tinha autorização, foi tocar na arca e morreu na hora. Então ela tinha que ser levada pelo levita. Então você lembra, né? O tabernáculo e da Arca da Aliança. Esses dois elementos da adoração do Senhor no Antigo Testamento, a Arca e o tabernáculo, inauguraram uma nova era em que o Senhor habitaria com o seu povo de Israel. Antes, Deus não habitava, nós não temos referências que falam que Deus habita no meio do povo antes da Arca da Aliança e do tabernáculo. Certo? Antes disso, nós temos uma figura disso no Éden. Deus habitava com Adão e com Eva no Éden, no jardim. Depois disso, Deus só vinha habitar com as pessoas através do símbolo da Arca da Aliança e do tabernáculo, que simbolizavam a presença de Deus no meio do povo. É tanto que o Salmo, né, se eu não me engano, o Salmo 22, se eu não estiver enganado, diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quer dizer, o tabernáculo ele era erguido no centro e as congregações de Israel ao redor. E a Arca da Aliança ficava ali dentro da arca, do tabernáculo. Então ali, Deus habitando no meio do seu povo. A palavra tabernáculo significa habitação, né? Ou habitar. No Novo Testamento, quem habita no meio do seu povo é Jesus. Diz que Jesus veio, esteve entre nós, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, a arca e o tabernáculo trouxeram uma nova imagem acerca da habitação do Senhor para o povo de Deus. Representavam a presença de Deus no meio do seu povo. Quando os hebreus peregrinavam, a arca ia na frente, ia guiando o povo, né? Como se fosse Deus levando o povo, conduzindo o povo para o percurso onde Deus queria levá-los. A gente percebe isso, por exemplo, na travessia do Rio Jordão. O povo vai atravessar o Jordão, mas quem vai primeiro? O tabernáculo. A arca. Né? Me ajude aí. A arca. E a arca como se fosse abrindo o caminho, né? Deus abrindo o caminho para o povo. E a arca ia até o lugar onde eles deveriam acampar. Certa vez, no reinado de Saul, a arca foi roubada pelos filisteus. Né? Os filisteus eram grandes inimigos de Israel, né? Inimigos históricos aí. E num dado momento a arca foi roubada pelos filisteus. Então, acredito naquela ideia de que é a arca que dá êxito ao povo, é a arca que ajuda o povo, é a arca que dá força ao povo de Israel. A arca é o cabelo de Sansão, né? Para o povo de Israel. Então, os filisteus, vamos roubar essa arca. Mas aí deu errado. Porque aquilo funcionou como se fosse uma praga para o povo, para os filisteus, né? Diz que Deus, a Bíblia diz que Deus afligiu os filisteus e eles tiveram que devolver a arca. Lá em 1 Samuel capítulo 4, nós temos essa narrativa descrevendo isso. Depois disso, lá em 1 Samuel capítulo 6, versículo 11, diz que a arca do Senhor ficou num lugar chamado Kiriat Jearim. Kiriat Jearim. Que no texto aqui, nós temos uma expressão, no versículo 6,
Efrata e campo de Jaar, que se referem a esse lugar, Kiriat Jearim, certo? Então, lá em Kiriat Jearim, a arca do Senhor ficou lá 20 anos na casa de um homem. Agora esqueci o nome dele, se eu não me engano é Abinadab, né? Você vai me desculpar, se eu não me engano é esse. Lá em Kiriat Jearim. Então, isso na época de Saul. Depois veio o reinado de Davi, e Davi leva a Arca da Aliança para Jerusalém de forma festiva, vocês lembram? De forma festiva. Davi dançava, adorava, incentivava o povo a adorar o Senhor. Mas, num dado momento, Davi olha para a sua vida e vê que a sua vida parece ter mais honra do que o próprio Deus. A casa de Deus, a Arca do Senhor, estão num lugar que não deveriam estar, de acordo com a perspectiva dele, né? Então ele se esforça para encontrar uma habitação para o Senhor e para a Arca do Senhor. Aqui no texto, no versículo 6, é isso que ele está falando, que o texto está falando. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, quer dizer, nos arredores de... Efrata é o oeste de Belém. Então nós temos essa expressão, Belém e Efrata, lá em Zacarias e no Novo Testamento, para se referir ao lugar em que Jesus nasceu, né? Belém. E Jaar. Jaar, vocês estão vendo aí no versículo 6, Jaar. É o singular de Jearim. Jearim, Kiriat Jearim, Kiriat Jaar. Seria o singular, Jaar. Certo? Então, é isso que o texto está falando, dessa busca de Davi para trazer a arca do Senhor para o lugar em que deveria estar. E nós temos aqui algumas implicações acerca da oração de Davi, do desejo de Davi, da oração do salmista aqui, perdão. Do desejo do salmista de que Deus se lembre de Davi. No versículo 7, nós temos um pedido ao povo. Davi encontrou a Arca da Aliança. Encontrou um lugar para a habitação do Senhor. E Salomão construiu essa Arca da Aliança, né? Aí o salmista faz o seguinte, no versículo 7, um pedido ao povo. Que pedido é esse? Versículo 7. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés. Quer dizer, encontramos um lugar da habitação de Deus. Construímos a habitação de Deus, a casa do Senhor. A Arca da Aliança está lá. Então, vamos adorar ao Senhor. É uma forma de dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então ele está convocando as pessoas para uma adoração nacional. E conforme nós sabemos, eu tenho afirmado aqui, esse salmo era cantado pelos peregrinos, depois que ele foi composto, óbvio, ele era cantado pelos peregrinos quando eles iam para Jerusalém. Então, enquanto eles estão caminhando para Jerusalém, eles estão cantando esse salmo e dizendo o seguinte, vamos lá, a habitação de Deus está lá. Vamos para a presença do Senhor. Vamos adorar ante o estrado dos seus pés. Quer dizer, vamos ficar ali pertinho dos seus pés, na sua presença. Segundo, no versículo 8, ele faz um pedido ao Senhor para que entre em sua habitação. Versículo 8, levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. A ideia aqui, irmãos, é que finalmente o templo estava concluído. Finalmente o templo estava concluído e a arca do Senhor não iria mais perambular para aqui, para lá, para acolá. Tinha um lugar agora. Tinha um lugar para o repouso do Senhor. Essa é a ideia, né? Óbvio que Deus não se cansa, nem se fadiga. Mas é um lugar onde o Senhor vai estar e as pessoas vão encontrar Ele ali sempre. Deus vai estar ali. Óbvio que, mais uma vez afirmo, ao dizer que ali era a casa do Senhor, não quer dizer que Deus só estava ali. Deus, a Bíblia diz várias vezes, que Deus não habita em santuários feitos por mãos de homens e que Deus é onipresente. Mas aquilo tinha um simbolismo muito forte para o povo de Deus. Quer dizer, Deus ama esse lugar, esse povo.
Deus ama Jerusalém. Deus ama Israel. É tanto que a sua casa está lá, em Sião. Interessante que esse lugar, hoje, que onde foi construído o tabernáculo, o templo, né, no Monte Moriá, é onde hoje foi construído, onde hoje tem uma mesquita, né? Uma mesquita muçulmana. Depois você procura lá, a mesquita de Omar, se eu não me engano. Mas nós temos promessas até sobre isso, né? Deus diz que vai restaurar o seu povo e o lugar da sua habitação. Os israelitas, eles juntam ouro, candelabro, materiais preciosos para o dia que o Messias vier e construir um templo. Eles pensam que vão construir um templo para a chegada do Messias. Eles ainda esperam o Messias, que não é Jesus para eles, né? Mas então eles estão dizendo, já há o lugar de repouso do Senhor, da arca do Senhor. Então, Deus, aqui é o teu lugar, Deus. Enche esse lugar com a tua presença, é o que o salmista está dizendo. E isso ilustra algo para nós. Ilustra, certo? Muito cuidado com o que eu estou dizendo. Isso aqui ilustra algo para nós. Ilustra. Nós também estamos peregrinando. Assim como as pessoas que cantavam esse salmo e como o salmista aqui. E um dia nós também acharemos um lugar de nosso descanso. Um lugar do nosso descanso, de nossas peregrinações. Um lugar do nosso repouso. E esse lugar é lá onde Deus está. Onde nós o adoraremos para sempre e no mesmo lugar. Lugar fixo. E a Bíblia diz que, lá em Apocalipse, que não vai ser mais necessário um templo, um santuário. Deus será o próprio santuário. Porque a presença dele é perfeita, né? A presença dele é real. No versículo 9, uma outra implicação é um pedido aos sacerdotes. O versículo 9 diz, vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Quer dizer, está dizendo, vamos sacerdotes, coloquem suas estolas sacerdotais, mas não somente isso, mas vistam-se de justiça, de retidão, para adorar o Senhor. E os demais, vamos lá também, vamos adorar o Senhor. A casa do Senhor está lá. E os salmistas não, mas os peregrinos de Israel, quando iam para Jerusalém, eles iam nessa expectativa. Nós estamos indo para a casa do Senhor, nós estamos indo adorar o Senhor. Uma das alegrias deles, sabe o que era? Chegar na casa do Senhor, nós vamos fazer o quê? Nós vamos cantar. Chegar na casa do Senhor, nós vamos fazer, sabe o quê? Nós vamos oferecer sacrifícios, vai ter perdão dos pecados. Nós vamos oferecer sacrifício de gratidão. Nós vamos dizimar, nós vamos dar dízimos, nós vamos ofertar, e eles estavam alegres por dizer isso. Nós vamos ofertar, dizimar e outras coisas mais. Então eles estavam contentes e chama todos para participar dessa adoração. Um outro pedido feito ao Senhor no versículo 10. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. A expressão aqui literalmente não vire o rosto. Não desprezes o rosto do teu ungido. Ele está dizendo, não vire o rosto do teu ungido. Quem é o ungido do Senhor aqui? É Davi. Certo? Agora, a palavra ungido no hebraico, sabe que palavra é? Messias. Messias. E é uma palavra teológica, né? Que tem um sentido, que tem um apontamento lá na frente. Aquele que foi escolhido por Deus, Davi, apontava para outro Messias, perfeito. O ungido do Senhor. Que no Novo Testamento é outra palavra, porque é grega, né? É outra palavra. Messias no Novo Testamento é Cristo. Quando Jesus Cristo pergunta para Pedro, o que tu diz que eu sou? Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho de Deus.
Essa é a crença que salva. Cremos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que Deus enviou. Aquele que Deus enviou em meu favor. O Cristo, o Filho de Deus. Aí Deus está dizendo, a oração aqui é: não vires o rosto, Deus, para Davi. Favorece a Davi, como o Senhor havia prometido. Então, depois que o salmista faz esse pedido, né, no versículo 1, lembra-te. Então ele tem essas implicações. Olha, nós nos esforçamos, Davi se esforçou para construir um templo para o Senhor, o lugar da habitação do Senhor. Nós colocamos a arca do Senhor lá. Então as implicações é: vamos adorar o Senhor. Entra, Senhor, nesse lugar, porque aqui é a tua casa. Então, irmãos, assim como Davi, o salmista aqui, quem escreveu o Salmo 132, tinha uma paixão pela glória de Deus. Espero que os irmãos entendam o sentido de paixão, né? Uma paixão pela glória de Deus é um desejo, um amor pela glória de Deus. E esse amor movia a vida dele de adoração. Ora, se eu amo a Deus, a ponto de me esforçar para construir um templo, que embora não tenha sido construído por ele, né, mas ele se esforçou para encontrar um lugar onde Salomão pudesse construir. Esse amor movia a sua vida de adoração. Eu amo a Deus, por isso eu adoro a Deus. Por isso que eu estou interessado em adorar a Deus. Ele convoca as pessoas para se prostrar diante de Deus. Chama os sacerdotes para executarem os sacrifícios, os levitas para organizarem o culto. Havia, irmãos, um interesse pela adoração. Isso diz muito acerca de nós. Talvez falte isso na vida de muitas pessoas hoje. Um desejo, um amor por Deus, a ponto de desejar adorar a Deus. De dizer, domingo está chegando. Não é sextou, é domingo. Né? A expressão hoje é sextou. Sextou. Chegou sexta-feira, pronto, é o dia que eu não vou. Pronto, amanhã não tem trabalho, sextou. Não, o crente não sextou. O crente domingou, hoje é culto. Vamos adorar o Senhor. Talvez falte isso na vida de muitas pessoas. O que tinha de sobra aqui no salmista. Algumas pessoas vão à igreja com preguiça, com pesar. Queriam estar fazendo outras coisas. Pessoas vão para a igreja por causa dos pais, que o pai ou a mãe obriga. Outras pessoas vão porque são constrangidas aí, porque se não for, o pastor vai perguntar, e tu não foi e tal. Aí vão para... Ou fulano vai perguntar, outras pessoas vão perguntar. E outras nem vão, não tem desejo nenhum. Davi amava o Senhor e desejava adorar o Senhor. O salmista amava o Senhor e desejava adorar o Senhor. Ele diz, Deus, o Senhor está nesse lugar, então vamos adorar a Deus. É a música, né? Vamos adorar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Né? Então, isso deve nos levar também, irmãos, a desejar adorar, cultuar a Deus como uma congregação, como um grupo de pessoas, como uma igreja, a quem Deus escolheu para fazer justamente isso, para adorar Ele. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, né? Então esse deve ser o nosso desejo também. Versículo 11 ao versículo 18, nós temos uma resposta de Deus ao que foi pedido, nos versículos 1 a 10. Versículo 11 diz, o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Então o salmista aqui cita o juramento que Deus fez a Davi, no versículo 11. Que juramento foi esse? Um rebento que se assentaria no trono. O versículo 11 diz, um rebento que se assentaria no trono e que
E essa promessa é uma promessa incondicional. Deus fez este juramento. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Quer dizer, o governo de Davi teria continuidade. Mesmo após ele, né? Mesmo depois da sua morte. O governo de Davi iria continuar. Certo? E é uma promessa incondicional. O seu governo vai continuar se, e somente se, não, é incondicional. Certo? Estão percebendo? Quer dizer, um rebento, um filho seu vai dar prosseguimento ao reinado. Mas também no versículo 12 nós temos uma promessa condicional. E parece que é a mesma promessa, só que condicional. Os filhos de Davi se assentariam no trono. Mas agora, se guardarem a aliança, no versículo 12. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Mas Deus não disse que o trono de Davi seria para sempre? Deus não prometeu isso? Por que agora ele está com essa condicional? Né? Na aliança que Deus fez, a promessa é incondicional. O reino de Davi seria para sempre. Mas também, essa aliança incondicional tem aspectos condicionais. Aspectos condicionais. Ele diz, né? Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho. Isso pode significar o seguinte, irmãos. O reinado de Davi vai ser para sempre, como prometido. Como Deus prometeu a Davi. Isso é um fato, o reinado vai ser para sempre. Mas, se a sua descendência desobedecer ao Senhor, haverá uma interrupção das bênçãos de Deus. Estão entendendo? Deus, o reino vai ser para sempre. Mas se desobedecer, as bênçãos serão interrompidas. E temos um exemplo disso. O reino de Davi seria para sempre. Depois veio o descendente imediato, o rebento imediato, né? Seria Salomão. Salomão teve o seu reinado lá. Ele reinou todas as tribos de Israel. Certo? E Salomão teve uma vida também complicada, já depois também. Altos e baixos. Né? E por causa da desobediência de Salomão, Deus disse para Salomão, olha, você vai perder o seu reino. Mas não vai perder tudo, não. Quer dizer, a condição, o seu reino vai ser para sempre. Mas, por causa da desobediência, parte do reino foi perdido. Condicional. Mas o reino não ia ser perdido para sempre. Deus disse para Salomão, por amor de Davi, você vai perder o seu reino, mas por amor de Davi, depois que você morrer, é que você vai, a sua linhagem, a sua descendência, vai perder parte do reino, 10 tribos de Israel. Aí depois de Salomão veio isso, Roboão. Na vida de Roboão tomou uma decisão errada, ouvindo o conselho dos jovens, e aquilo ali dividiu o reino de Israel em dois. Reino de Israel e reino de Judá. Deus disse, eu vou deixar só uma tribo, para que lá permaneça a minha lâmpada, a minha luz. Quer dizer, a promessa incondicional de Deus é, o reino vai continuar. Incondicional. Mas a condição de usufruir das bênçãos do reino é obedecer. Desobedeceu, o reino foi dividido. Mas o reino continua lá, pequeno, mas continua. E cheio de pecadores, miseráveis, os filhos de Davi, os filhos de Salomão, os filhos de Roboão, pecadores. Quando a gente lê os livros de reis, crônicas, tem lá. Fizeram o que o Senhor reprova. Fizeram o que o Senhor reprova. Fizeram o que o Senhor reprova. Mas Deus disse, não se apartará a minha lâmpada de lá. Uma promessa incondicional. Apesar deles, a aliança que Deus fez é incondicional. Mas para usufruir das bênçãos é preciso obediência.
a sua palavra. Certo? Nós poderemos lembrar de Israel, por exemplo. Deus prometeu bênçãos a Israel. Deus prometeu um reino a Israel. Mas esse reino foi interrompido. Cadê o reino de Israel hoje? Quem reina lá em Israel hoje? Né? Benjamin Netanyahu? Não é Netanyahu, né? O primeiro-ministro? Ele não é rei, é primeiro-ministro. Ele pode inclusive ser tirado. E eu acho que ele não é descendente de Davi. Quem reina lá em Israel hoje? Deus fez promessas para Israel. Mas esse reino foi interrompido. Porque Cristo veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. A incredulidade de Israel gerou uma nova era, a era da igreja. Mas as promessas de Deus não são incondicionais? Aí os apóstolos perguntam para Jesus: Jesus, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Há uma expectativa de que o reino de Israel seja restaurado. Quando? Os dispensacionalistas dizem no milênio. Quando Deus vai de novo restaurar Israel e o reino de Israel. E Cristo irá governar. O reino de Davi será executado por Cristo. Cristo reinará de Sião e dará continuidade à dinastia de Davi. Então a mesquita que tem lá, por exemplo, não haverá mais. As promessas que Deus fez para o seu povo vai se cumprir. É incondicional. Versículo 13 e 14 diz que Sião é o lugar da habitação de Deus. Esse é o juramento do Senhor. Versículo 13: pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre, veja, para sempre, o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Interessante que o Novo Testamento diz isso, né? Sião, Jerusalém, lugar da habitação do Senhor também, na Nova Jerusalém. Sião é o lugar da habitação do Senhor. No versículo 5 diz que o povo de Sião será abençoado. Nada vai faltar ao seu povo. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Versículo 16. O culto e a alegria em Sião. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Quer dizer, haverá alegria no culto. Sempre haverá. Aí a promessa aqui que tem tudo a ver conosco no versículo 17. Né? Uma lâmpada para o ungido seria erguida. Versículo 17. Ali farei brotar a força de Davi. Lá em Sião. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Olha essa expressão. Farei brotar a força de Davi e preparei uma lâmpada para o meu ungido. Deus tinha dito a mesma coisa para Salomão. Salomão, por causa do seu pecado, o reino vai ser dividido. Você vai perder o seu reino, né? Mas eu vou deixar o reino de Judá. Pequenininho, mas eu vou deixar o reino de Judá para você, para os seus filhos. Porque lá vai ficar a minha lâmpada acesa. Vai ficar uma luz. É como se Deus estivesse dizendo, apesar de tudo que você e seus filhos vão fazer, vai permanecer a linhagem. Vai ter uma linha lá. Vai ter uma luz. Até chegar a luz do mundo. Jesus. Né? E a expectativa era grande. Por isso que Mateus escreve Mateus. Se você lê Mateus, Mateus está dizendo isso. O rei chegou. O Evangelho de Mateus. O rei chegou. O filho de Davi chegou. Bora, creiam, ele já chegou. Essa é a expectativa do Novo Testamento. Mas muitos não creram.
Veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. A palavra força aqui, né, no versículo 17, é uma palavra interessante, significa literalmente chifre. Né? Quer dizer, a força de alguém está no seu chifre, né? Mas a expressão aqui é hebraica, chifre é força. E indica que o reino de Davi seria firme. A palavra força, chifre, significa firmeza. Apesar dele, da sua descendência, o reino de Davi, conforme Deus prometeu, vai ser firmado para sempre. Mas como isso é possível? Isso é possível por meio de Cristo, o Rei de Israel. Natanael disse para Deus: Tu és o Rei de Israel. Ele entendeu. No Novo Testamento, Cristo está sentado à destra de Deus. Ele é Rei. Então esse salmo também ele nutre em nós, e no salmista aqui, uma esperança no Messias. Uma esperança escatológica. Deus reinará. Cristo reinará. E os inimigos de Israel serão envergonhados, no versículo 18. Mas o ungido irá florescer. A coroa do ungido irá florescer. Interessante, coroa, né? Ele usou uma coroa de espinhos. Mas a sua coroa irá florescer. Então, irmãos, para concluir esse salmo difícil, tem muita coisa aqui para a gente aprender mais. Talvez você saia daqui com pouca coisa de tudo que eu falei. Espero que fique algo, um pouco, com as palavras finais aqui. Há muitos ensinos aqui. O primeiro deles, eu quero destacar, é o amor e o zelo de Deus, o amor e o zelo por Deus e por sua obra, que o salmista tem. E que Davi tinha também. O amor de Deus é demonstrado quando nós nos esforçamos e nos importamos com a obra do Senhor. Assim como Davi se esforçou para buscar a Arca da Aliança e encontrar um lugar para a habitação de Deus. Dessa forma, nós devemos dedicar nossas vidas e realizar a vontade de Deus e executar a sua obra. Jesus disse lá em João capítulo 4, versículo 34, que essa era a sua comida e a sua bebida. Fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Essa deve ser a nossa comida e a nossa bebida. Perguntaram para Jesus: Jesus está com fome? Não. Você já está com fome. Jesus disse: está com sede? Então está com sede e com fome? Não, Jesus. Jesus disse: não. Minha bebida e minha comida consiste em fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Quer dizer, esse salmo nos inspira também a ter esse amor, esse zelo pelas coisas de Deus, pela obra de Deus. E o desejo de servir a Deus. Em segundo lugar, esse salmo nos ensina a orar lembrando as promessas de Deus. Orar lembrando as promessas de Deus. E como eu disse, Deus não esquece, né? Mas em nossas orações nós devemos lembrar de falar com o Senhor aquilo que Ele prometeu que fará. E não é porque Deus esqueceu. Isso é para nós. Ajuda em nossa devoção. Por exemplo, Deus, a tua palavra diz que Jesus estaria comigo todos os dias, Deus. Ajude-me a confiar nessa promessa do dia de hoje. Isso é orar lembrando as promessas de Deus. Né? Davi diz: Deus, lembra das promessas que o Senhor fez. Mas eu sei que o Senhor vai cumprir. Isso move a nossa devoção. Isso move isso nos inspira a perseverar nas promessas de Deus. A peregrinar nas promessas de Deus. Em terceiro e último lugar, irmãos, esse salmo nos ensina que as promessas de Deus, o seu juramento, se cumprem. Por exemplo, aqui no Salmo diz que ele prometeu um reino para Davi, um rebento, um ungido, e que por meio dele seria abençoado o seu povo.
Deus cumpriu essa promessa. Cristo é o cumprimento dessa promessa. Ele é o Messias, o ungido, aguardado pelos santos do Antigo Testamento. Jesus é o rei. Jesus, lá em Apocalipse, é chamado de leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e pode abrir o livro dos 7 selos, né? Lembra, João tem a visão do livro e os selos, 7 selos, e João começa a chorar. O apóstolo João, escritor de Apocalipse. Ele não entende. Ele olha para aquele livro e diz: e agora? Quem pode abrir esse livro? Ele diz: ninguém pode abrir esse livro. Aí o anjo diz: não tem mais, não se preocupe. A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, ele venceu. E ele pode abrir e desatar os 7 selos. Então, Jesus é o maior cumprimento das promessas de Deus no Antigo Testamento. Deus prometeu um reino a Davi. Esse reino se cumpre em Jesus, o Messias. E todo aquele que beijar a mão desse rei, é beijar a mão do Papa, é beijar a mão daquele que é rei. Todo aquele que beija a mão do rei, reinará com ele. Por isso que o Salmo 2 diz: beije as mãos do rei, do ungido do Senhor, para que ele não se irrite. Porque um dia Deus, o rei vai julgar os ímpios, aqueles que não o servirem. Mas aqueles que beijam a sua mão como rei, reconhecendo como rei, reinarão com ele. Então, meus irmãos, que isso nos traga esperança, nós possamos confiar nas promessas de Deus e lembrar que Cristo volta e nós reinaremos com ele para sempre. Amém.